Vamos começar falando de uma das maiores revelações recentes que passou pelo Vasco, Gabriel Peck. Esse jovem talento da base do nosso Cruz-Maltino, vendido em 2024 para o Los Angeles Galaxy por 9 milhões e 300 mil dólares, vem se destacando muito lá nos Estados Unidos. Ano passado ele teve uma temporada sensacional com 40 participações em gols, entre assistências e tentos, em 41 jogos. Números que mostram a qualidade do jogador e que o colocam como uma referência não só no futebol norte-americano, mas em uma escala global. Com 24 anos de idade, Peck já vinha mostrando sua força aqui no Vasco em 2023, quando marcou 14 gols e deu 5 assistências em 50 partidas. Para o torcedor vascaíno fica aquele gostinho de ter um atleta desse nível vestindo a camisa do gigante da colina atualmente. Imagina um Peck pelo lado direito do ataque vascaíno, um jogador que sabe atacar e ajudar na marcação, que tem inteligência para decidir jogos, seria um reforço dos sonhos para qualquer elenco. Mas infelizmente a volta do Gabriel Peck não está nos planos por enquanto. Apesar de clubes brasileiros como Cruzeiro e Palmeiras terem demonstrado interesse, o próprio jogador prefere seguir nos Estados Unidos. Ele ouviu as sondagens, mas não chegou a abrir negociações oficiais. Para ele, seguir no La Galaxy é a melhor opção para sua carreira no momento. Isso até que é um alívio para a torcida, porque seria muito doloroso vê-lo brilhar pelo lado de um rival direto do Vasco no Campeonato Brasileiro. Agora torcemos para que em algum momento futuro ele possa retornar e ser protagonista vestindo o manto cruz-maltino. Enquanto isso, a situação financeira do Vasco é um capítulo à parte. O clube vive um momento delicado que reflete diretamente no desempenho dentro de campo. Para quem está de fora pode até parecer distante, mas para quem acompanha de perto fica claro que a crise pesa demais. O Vasco precisa de um respiro de reforços urgentes para não afundar de vez na tabela. E o que impressiona negativamente é que os concorrentes diretos na briga pelo acesso ou permanência estão se reforçando bastante, enquanto o Vasco segue parado, praticamente imóvel nessa janela de transferências. Fortaleza, Santos, Juventude e Grêmio são exemplos de times que chegaram a contratar nomes importantes, jogadores que fariam a diferença no nosso elenco. E o Vasco ainda sem nenhum reforço confirmado, sem nenhuma movimentação concreta. Olha o caso do Santos, por exemplo. O time paulista trouxe para sua equipe jogadores como Zé Rafael, William Arão e o lateral Mike, vindo do Palmeiras. Jogadores que certamente seriam titulares em qualquer time que vise competição forte, inclusive no Vasco. Porém, enquanto isso acontece, a diretoria vascaína parece mais focada em negociações que não avançam ou que não fazem sentido. Um exemplo é o nome do ponta colombiano Andrés Gomes, que teria um valor próximo a 7 milhões e meio de dólares. Para um clube que alega dificuldades financeiras, esse gasto causa estranheza, pois parece descolado da realidade do Vasco. E quando falamos de contratações, não dá para não comparar com o Fluminense, que está perto de fechar a contratação de Luciano Acosta, meio atacante com vasta experiência e números impressionantes na Major League Soccer. Ele custaria ao clube carioca cerca de 25 milhões de reais, um valor que não é tão distante do que o Vasco já gastou com outros atletas. Acosta é um jogador que sabe atuar tanto como camisa 10 quanto pelas pontas, com uma média altíssima de gols e assistências nos últimos anos. A contratação dele deixa claro que o Vasco não está conseguindo identificar ou trazer jogadores que realmente agreguem ao time. Na real, o que preocupa demais é essa falta de senso de urgência na gestão atual. A janela de transferências já está aberta há quase um mês e o Vasco ainda não trouxe reforços. O CEO do clube chegou a falar que após a parada da Copa do Mundo de Clubes os reforços estariam no CT prontos para trabalhar. Passou a parada, a reapresentação já aconteceu e o que temos, o elenco praticamente o mesmo, com poucas ou nenhuma novidade. O tempo passa e a equipe adversária se fortalece enquanto o Vasco patina na mesma. Outra questão que chama atenção é o tratamento dado aos jogadores da base que não conseguem espaço no profissional. É o caso do volante Lucas Eduardo, uma promessa que foi emprestada ao Cuiabá neste ano, mas que não teve tanto destaque. Recentemente o Vasco conseguiu encaminhar um empréstimo para o clube ucraniano Alexandria com opção de compra, mas o atleta recusou a mudança e quer permanecer no Cruz-Maltino. Lucas tem contrato até janeiro de 2027, mas até o momento foi pouco aproveitado, mesmo sendo um dos nomes mais promissores da base vascaína. A situação deixa claro que a diretoria não está sabendo aproveitar o potencial que tem em casa, o que é bastante frustrante para quem acompanha o clube.
E aí chegamos ao caso Ryan, que tem sido uma das maiores esperanças para o futuro do Vasco. O jovem atacante tem contrato até o fim do ano e negociações para renovação estão em andamento. O clube entende a importância dele para o técnico Fernando Diniz, especialmente por ser uma peça-chave na estratégia do time. Ryan está integrado à seleção brasileira sub-20, mas o Vasco conseguiu um acordo com a CBF para que o atleta fosse liberado dos amistosos recentes contra o Paraguai. Isso demonstra o quanto o clube quer manter o jogador focado no trabalho aqui. Só que o mercado europeu não está tirando o olho do garoto. A imprensa francesa tem falado muito sobre o interesse do Paris Saint-Germain, enquanto rumores anteriores que indicavam o Mônaco foram desmentidos por fontes próximas ao atleta. No contrato de Ryan existe uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, algo em torno de 95 milhões de reais, valor que para muitos está muito abaixo do que o jogador realmente vale. Para complicar, surgiram informações que o Vasco teria oferecido Ryan ao clube turco Trabzonspor por 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais, mas a negociação não avançou porque o time considerou o valor alto para o perfil do atleta. A possibilidade de o Vasco vender Ryan nessa janela ainda está no ar e isso preocupa bastante. A saída do garoto representaria uma perda gigantesca para o time, ainda mais em um momento tão complicado do campeonato. O fato de ser alvo de grandes clubes só reforça a importância de o Vasco conseguir segurar sua joia, ao menos por enquanto. Enquanto isso, a torcida só quer ver o Vasco voltar a crescer, encontrar estabilidade, investir nos jovens que têm potencial e, claro, conseguir trazer reforços que façam a diferença. O clube precisa acordar para a realidade do futebol moderno, entender que a concorrência está cada vez maior e que ficar parado no mercado só afunda ainda mais o time. A atual gestão, que deveria agir com rapidez e eficiência, demonstra sinais de insegurança e falta de planejamento, deixando os torcedores inquietos e ansiosos por mudanças. A paixão da torcida vascaína é imensa e o amor pelo clube não diminui mesmo com os momentos ruins. O que a gente quer é ver o Vasco de volta ao lugar que merece, brigando por títulos, revelando craques e mostrando que apesar das dificuldades é possível sonhar grande. A esperança mora justamente nisso, no talento da base, na força do elenco e principalmente na vontade do clube de reerguer sua história com responsabilidade e coragem. Seguimos então no panorama do Vasco, onde as dificuldades não se limitam apenas à falta de contratações, mas se estendem para questões estruturais e administrativas que impactam diretamente o futebol dentro de campo. O torcedor tem acompanhado com angústia um clube que parece perdido em meio a promessas não cumpridas e uma gestão que ainda não demonstrou a capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes. Enquanto outros times da Série B e até mesmo da Série A mostram movimentações claras para fortalecer seus elencos, o Vasco parece refém de uma burocracia e uma visão que não acompanha a urgência do momento. O futebol brasileiro vive um ritmo acelerado e as janelas de transferência são períodos decisivos para quem quer brigar por títulos ou evitar rebaixamentos. No caso do Vasco, o problema não é apenas a ausência de reforços, mas o fato de que essa inércia acaba desgastando o grupo e criando uma sensação de estagnação que é difícil de reverter. Os jogadores sentem, os torcedores percebem e os rivais aproveitam. A falta de movimentação no mercado passa uma mensagem clara: o Vasco não está preparado para a luta que tem pela frente. Isso pode influenciar o ambiente interno, afetar a confiança dos atletas e, em última análise, prejudicar os resultados em campo. Ao longo dos últimos meses, o Vasco tem tentado lidar com uma situação financeira complicada que restringe o investimento no futebol. Porém, a gestão precisa encontrar maneiras criativas e inteligentes de contornar essa crise. Enquanto outros clubes conseguem se reinventar, encontrar bons negócios e até revelar talentos da base que se destacam, o Vasco insiste em caminhos que parecem tortuosos e pouco eficazes. O excesso de burocracia, a demora para definir prioridades e a falta de diálogo claro com a torcida só aumentam a pressão sobre a diretoria. Falando em base, um dos maiores patrimônios do clube, é importante destacar que o Vasco tem um celeiro de jogadores que, se bem aproveitados, podem ser uma solução econômica e eficiente para o time. No entanto, a integração desses jovens com o profissional tem sido falha. Casos como o de Lucas Eduardo, que ainda não recebeu as chances que merecia e agora opta por permanecer no clube mesmo com um empréstimo quase certo para o futebol ucraniano, mostram a falta de planejamento claro sobre o desenvolvimento da base. Esses atletas precisam de oportunidades para crescer, mostrar serviço e se firmar, o que infelizmente não tem acontecido da forma necessária.
Outro nome que desperta atenção é Ryan, o jovem atacante que mesmo diante do assédio europeu tem recebido cuidado especial do Vasco para que permaneça focado e disponível para os compromissos do clube. A recente negociação para que ele fosse liberado da seleção brasileira sub-20 nas datas dos amistosos contra o Paraguai é um exemplo de como o Vasco reconhece sua importância. Ryan não é apenas uma promessa, ele já é uma realidade dentro do time principal com atuações que empolgam e uma presença que faz a diferença nos jogos. O fato de Paris Saint-Germain ter demonstrado interesse só reforça seu valor, mostrando que o Vasco tem em mãos uma joia rara que precisa ser bem protegida. Porém, a situação contratual de Ryan é delicada. Com cláusula de rescisão relativamente baixa para o padrão do mercado, 15 milhões de euros, o Vasco corre o risco de perder seu talento por um valor que não reflete o verdadeiro potencial do jogador. Isso levanta debate sobre a necessidade urgente de readequar contratos e proteger os ativos do clube, garantindo que o Vasco tenha maior poder de negociação e consiga extrair o melhor possível em eventuais transferências. Perder jogadores dessa envergadura por valores abaixo do que eles realmente valem pode ser desastroso para a saúde financeira e para o futebol do clube. Enquanto isso, no aspecto esportivo, a ausência de reforços compromete a competitividade do elenco. O técnico Fernando Diniz tem contado com os atletas disponíveis, mas a falta de opções de qualidade limita suas estratégias e prejudica o rendimento do time. A Série B do Campeonato Brasileiro é uma competição extremamente disputada onde o equilíbrio é a regra e as equipes buscam a qualquer custo a vaga para o acesso. Com adversários investindo forte e renovando seus plantéis, o Vasco precisa urgentemente se movimentar para não ficar para trás. O cenário atual faz com que o torcedor fique apreensivo não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela gestão do clube fora dele. A sensação que fica é que o Vasco está navegando sem rumo em um mar agitado, com a tempestade financeira e esportiva se agravando a cada dia que passa. A pressão sobre a diretoria aumenta e o relógio não para. Se não houver mudanças rápidas e eficazes, o clube pode pagar um preço alto com consequências difíceis de reverter em curto prazo. Ao mesmo tempo, a paixão vascaína segue firme, sustentando a esperança de dias melhores. A torcida não abandona o time apesar das dificuldades e continua exigindo comprometimento, planejamento e resultados. É esse amor pelo clube que mantém viva a chama da superação e é por isso que as cobranças são tão intensas. O Vasco é gigante, tem uma história repleta de conquistas e merece um projeto sério que consiga aliar a formação de talentos à contratação de reforços pontuais e uma administração financeira equilibrada. No meio dessa turbulência, a gestão do clube precisa repensar suas estratégias e tomar decisões firmes. A janela de transferências ainda não acabou e há tempo para ajustar o elenco, fortalecer a equipe e trazer jogadores que possam fazer a diferença. Mas isso exige vontade política, capacidade de negociação e principalmente uma visão clara do que o Vasco quer para o seu futuro. A torcida aguarda por isso e merece ser ouvida. Enquanto isso, os jogadores que vestem a camisa do Vasco têm a responsabilidade de honrar essa história e representar com orgulho a camisa que carregam. O trabalho dentro de campo precisa refletir o esforço da torcida e a grandiosidade do clube. Em meio às dificuldades, é fundamental que o time mostre garra, determinação e união, buscando pontos importantes que possam manter a equipe na briga pelo acesso. Não podemos esquecer que, apesar de tudo, o Vasco continua sendo um clube respeitado nacional e internacionalmente, com uma base sólida de torcedores apaixonados e uma tradição que ninguém pode apagar. Essa força é o que pode garantir a superação das crises e abrir caminho para um novo ciclo de sucesso. O futuro do Vasco depende muito do que será feito agora. Cada decisão conta, cada movimento no mercado pode fazer a diferença. O momento é de reflexão, mas também de ação. O clube precisa despertar, retomar o protagonismo e mostrar que está à altura da sua história. Para isso é essencial que a diretoria entenda o tamanho do desafio e haja com transparência e responsabilidade. O torcedor quer ver um Vasco forte, competitivo e organizado. Quer um clube que valorize seus talentos, que seja inteligente nas contratações e que tenha saúde financeira para crescer de forma sustentável. O caminho não é fácil, mas é possível. O Vasco tem tudo para dar a volta por cima, basta vontade, planejamento e união entre todas as partes envolvidas. A paixão da torcida é a força que move o clube e essa paixão não pode ser desperdiçada. O momento pede mais do que nunca um comprometimento verdadeiro de quem está à frente do Vasco. Não dá para mais esperar.
O torcedor quer ver ações concretas, mudanças reais, resultados palpáveis. O tempo passa rápido e o futebol não espera. Por isso fica o recado para todos: é hora de trabalhar, de pensar grande, de agir com inteligência e coragem. O Vasco merece isso e a torcida merece ver seu clube novamente no caminho das vitórias e das conquistas. A luta continua e o sonho segue vivo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O clima nos bastidores de São Januário tem sido de movimentação intensa nas últimas semanas, e um burburinho em especial tem chamado a atenção da torcida vascaína: o possível retorno de Evander ao Vasco da Gama. O meia, revelado nas categorias de base do clube carioca, teria demonstrado interesse em voltar ao futebol brasileiro, e São Januário desponta como um dos destinos mais prováveis. Apesar de nenhuma confirmação oficial ter sido feita por parte da diretoria do clube ou do staff do jogador, fontes ligadas ao departamento de futebol cruzmaltino sugerem que há conversas em andamento. O nome de Evander voltou a ser ventilado com força após uma série de atuações abaixo do esperado do setor de criação da equipe, o que reacendeu nos bastidores a busca por um jogador que entenda o DNA vascaíno e que possa agregar técnica e experiência ao grupo atual. O fato de Evander ter raízes profundas no clube, onde foi formado e despontou como uma das maiores promessas de sua geração, alimenta ainda mais o entusiasmo da torcida, que já se movimenta nas redes sociais pedindo o retorno do meia. Por enquanto, tudo segue no campo das especulações, mas a possibilidade é real. Evander, atualmente no futebol europeu, vem sendo observado por diversos clubes do Brasil, mas o Vasco parece despontar como o favorito nesse cenário. Pessoas próximas ao atleta indicam que ele nunca escondeu o carinho pelo clube que o revelou e que sempre manteve portas abertas para uma eventual volta. A identificação com a camisa cruzmaltina, somada à necessidade de reforços no atual elenco, cria um cenário propício para que esse reencontro se concretize. A diretoria do Vasco, por sua vez, tem adotado uma postura discreta, mas não nega que busca opções viáveis para reforçar o meio-campo. Internamente, o nome de Evander é tratado com entusiasmo, principalmente por ser um jogador que já conhece a pressão de jogar pelo Vasco, algo considerado fundamental neste momento da temporada. Embora não haja uma proposta oficial divulgada, há rumores de que representantes do clube já teriam sondado o staff do jogador para entender as condições de uma possível transferência. Enquanto isso, a torcida segue atenta a cada movimentação, sonhando com a volta de um velho conhecido que pode, mais uma vez, vestir a camisa 10 e comandar o meio de campo cruzmaltino. O momento atual do Vasco na temporada também alimenta essas especulações. O desempenho irregular no Campeonato Brasileiro e a oscilação da equipe em campo tornaram urgente a chegada de nomes que possam mudar o panorama. Evander surge como uma peça que poderia não apenas elevar o nível técnico do time, mas também reacender a confiança da torcida. O jogador, que passou por uma evolução notável desde que deixou o Brasil, acumula experiência internacional e pode trazer um diferencial importante ao elenco. Além disso, sua versatilidade em campo, atuando tanto como meio armador quanto em funções mais avançadas, o torna uma opção interessante para o técnico vascaíno. A possível negociação ainda depende de diversos fatores, como o desejo do jogador, a situação contratual no exterior e, principalmente, a questão financeira, sempre delicada para os cofres cruzmaltinos. Ainda assim, fontes ligadas ao futebol indicam que o Vasco estaria disposto a se esforçar para viabilizar o retorno, sobretudo pela pressão crescente da torcida por reforços e pelos apelos emocionais que envolvem a volta de um ídolo da base. Nada está decidido, mas o cenário é promissor. O nome de Evander tem sido assunto constante entre os torcedores nas redes sociais, e isso não passa despercebido pela diretoria. O impacto que uma contratação desse porte pode ter no ambiente do clube é algo que pesa nas decisões internas. A diretoria, embora mantenha cautela nas declarações públicas, estaria avaliando com atenção os custos e benefícios de um possível acordo. Existe também a expectativa de que a volta de Evander poderia impulsionar campanhas de marketing, engajamento da torcida e até aumento no número de sócios, o que ajudaria a equilibrar parte do investimento. Paralelamente, o próprio jogador teria confidenciado a amigos próximos que vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao Vasco em um momento em que o clube busca reconstrução e protagonismo.
Esse tipo de narrativa, que envolve retorno às origens e contribuição para o renascimento do clube, costuma cativar a torcida e movimentar o ambiente. Por mais que ainda seja cedo para cravar qualquer definição, os elementos se encaixam de maneira a tornar essa possibilidade mais do que uma mera especulação. Os vascaínos, sempre atentos, acompanham cada movimentação com a esperança de que o reencontro com Evander esteja realmente no horizonte. Se o desfecho da possível volta de Evander ao Vasco ainda é incerto, o fato é que o rumor já gerou um impacto significativo nos bastidores do clube e na comunidade vascaína. As redes sociais fervem com montagens, vídeos de gols antigos e mensagens de apoio ao retorno do jogador. A memória afetiva do torcedor é um elemento poderoso, e Evander, com seu estilo elegante e gols importantes na base e no profissional, deixou uma marca que ainda ressoa entre os cruzmaltinos. No cenário atual do futebol brasileiro, onde reencontros entre jogadores e clubes formadores se tornaram cada vez mais comuns, a volta de Evander não seria um movimento inédito, mas certamente carregaria um peso emocional particular. A diretoria do Vasco sabe disso e, caso avance na negociação, poderá colher frutos não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Por enquanto, resta aguardar os próximos capítulos dessa história que, mesmo ainda no campo das possibilidades, já movimenta os corações vascaínos. A colina histórica, palco de tantas glórias e reencontros, pode em breve testemunhar mais uma volta emocionante. E se depender da vontade da torcida, Evander já tem lugar cativo no coração e no time do Vasco. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.